A gente vai começar. Já está gravando. Eu não consigo dar aula de costas para todo mundo. Você vai dar aula, eu dei aula assim. Eu falei que era É ruim dar aula, então vocês estão nas minhas costas, eu estou falando com vocês. Mas tá bom, então, vou continuar dando aula para cá. Então, dando continuidade, eu tenho que olhar para trás toda hora, assim. Então, dando continuidade às nossas aulas, né, aos nossos encontros científicos, eu trouxe um tema que era alguma coisa que eu já tinha, porque foi a minha dissertação de mestrado sobre visita de criança a pacientes em UTIs. Se a gente deve permitir ou restringir, né? Então, é um tema importante. Atualmente, a gente não está falando em visitas, mas, assim, porque, em virtude da pandemia, não é uma coisa que a gente vai usar nesse momento, mas eu acho que vale a pena todo o raciocínio que a gente consegue fazer. A gente deve ou não permitir a visita de criança em ambientes como as UTIs e onde os pacientes são pacientes críticos. Onde que qualquer flechinha? Devemos permitir ou restringir. A maioria dos hospitais brasileiros estabelece idade mínima nas suas normativas de visitas, não só em UTI, as normativas de visita em 12 anos. Então, a partir de 12 anos, as crianças podem adentrar aos hospitais para fazer as visitas aos seus familiares. E aí, havia, né, eu acho que até por uma questão histórica, né, essa restrição nas UTIs, e eu pensando especialmente na UTI do paciente adulto, essas visitas sempre foram muito restritas das crianças. Então, teve uma determinada data aqui no nosso hospital que a gente teve uma solicitação na UTI geral, era uma mulher, e tinha 2 irmãos para fazer a visita, né, dessa mulher, 2 filhos. Um tinha 13 anos e outro 10 anos. Ou seja, um já tinha o direito de fazer essa visita e o outro não. A gente deveria manter isso, né? Apenas um deles entraria e o outro não entraria, porque um tinha menos de 12 e o outro já tinha mais de 12. E a visita era de despedida para essa mãe. E aí começam todas as nossas dúvidas, né? Devemos ou não devemos manter essa normativa dessa forma rígida? Deixa entrar os 2, não deixa entrar nenhum, ou entra um e o outro não entra. Então, em virtude, isso começa a instigar a nossa prática, né? A reflexão da nossa prática. Como que isso deveria ser feito. Então, partindo daí, a gente começa a ter uma série de reflexões a respeito. Que lugar é esse, né? A unidade de terapia intensiva é uma unidade onde tem muitos aparatos tecnológicos, onde tem uma rotina com muitos profissionais, é uma unidade fechada, né? E lembrando que o nosso paciente é um paciente crítico, é um paciente grave, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, esse paciente com risco de morte muito grande. Então, levando em consideração esse conjunto de situação, a gente começa a pensar se a criança deve ou não entrar, né? E em quais condições e que ambiente é esse que ela vai estar entrando. Para a gente fazer essa reflexão, a gente tem que contextualizar um pouco tudo isso, né? Então, assim, o paciente, né? As condições dele, a situação, toda uma análise do que acontece, em que momento que esse paciente está, quem é essa criança, o que acontece com ela, em que momento da vida que ela está, em que faixa etária que ela se encontra, e qual que é a dinâmica dessa família, quem é essa família, quem que é cada um dentro desse conjunto familiar.
E nessa reflexão, a gente tem que avaliar várias coisas, né? A criança, o paciente, o ambiente da UTI, as intercorrências que podem estar acontecendo naquele momento, o que preconiza o SUS em relação a visitas, em relação à questão da própria humanização. Então, pegando tudo isso, é um conjunto de situações que a gente precisa avaliar para a gente poder dar aquela resposta inicial, né? Então, a visita da criança na UTI é um fenômeno complexo, né? Com essas várias faces que se interligam a esse mesmo fenômeno. A gente só está falando da visita, mas eu não posso descontextualizar tudo isso. Pelo contrário, eu preciso entender que isso tudo faz parte desse raciocínio para essa tomada de decisão. Vocês podem interromper, tá? Se tiver alguma dúvida. Eu vou procurar ser mais rápida, porque daí a gente pode discutir, caso sobre um tempinho. A linha do tempo nas visitas de UTI, né? Eu coloquei entre ontem, hoje e amanhã. Então, vamos pensar um pouco passado, presente e futuro. Então, no passado, a restrição era muito grande, inclusive, dos demais familiares, né? Os adultos também não entravam. Enfim, com o caminhar nessa linha do tempo, existe a abertura dos adultos. No hoje, a abertura de... Não é hoje na época de pandemia, era hoje antes pandemia, né? Então, a abertura de mais horários, o aumento da demanda de visitas de criança, né? Não só de visita de crianças, mas de visitas onde precisaria de um acompanhamento um pouco melhor. O ideal seria que todos os familiares dos pacientes da UTI pudessem ser acompanhados por um serviço de psicologia, isso seria muito benéfico. Mas a gente entendendo, né, que nós estamos falando de um hospital no SUS, a gente entendendo dessa demanda grande e do número pequeno, muitas vezes, de psicólogos, né, os profissionais dessa área, e, em especial, no nosso hospital, a gente tinha, hoje a gente está com uma outra situação, mas a gente sempre teve muitos poucos profissionais para poder dar conta disso tudo. Então, tem demandas especiais que a UTI exige e que o psicólogo consegue dar uma qualidade nesse acolhimento à família, o que, em última instância, a gente está falando desse paciente. A gente acolhendo a família, a gente está dando uma qualidade nessa assistência, sem dúvida nenhuma. E a tendência futura é a visita aberta, mesmo em UTIs, né? Aí o acompanhante mais presente. Hoje em dia, não estou falando hoje de pandemia, tudo que eu estou falando de hoje é o hoje antes da pandemia, porque a pandemia muda muito o cenário. Mas esse momento anterior à pandemia, essa visita aberta, a possibilidade de ficar um acompanhante para alguns pacientes, dentro de alguns critérios normativos que a própria instituição estabeleceu, né, já vem acontecendo. Então, essa provavelmente é a tendência do futuro. Então, a gente está discutindo, mas a gente está discutindo por um benefício e pensando não só no paciente, mas na criança também, e nessa família, e o significado disso tudo. Então, vamos pensar assim, então, quais são os motivos encontrados? Eu vou trazer algumas questões mais teóricas, né, que estão nos artigos, mas, assim, depois a gente pode pensar e discutir algum caso em especial. Então, a ansiedade e sentimentos da criança relacionados ao abandono e ao medo da morte diminuem depois da visita. Isso, em 2010, Borges traz essa informação, que depois da visita, né, vai estar diminuindo essa ansiedade. A criança compreende melhor a doença do seu familiar e torna-se mais participativa do processo de internação. Esse seria um outro motivo importante para permitir a visita da criança. E um outro artigo vai falar que é importante que a criança possa ver seu irmão ou irmã hospitalizados e, no momento da visita, poderá levar como presente para o paciente um desenho. São algumas informações que já, né, na verdade, isso faz parte
do nosso protocolo, do nosso acolhimento e do nosso raciocínio em relação a essa permissão ou não da visita. Essa é uma das respostas de uma criança, né, frente à pergunta, por que seria bom entrar? A criança responde, porque eu estou com muita saudade dele, né? Então, uma das respostas das crianças, isso foi, na minha dissertação, eu acompanhei, eu não vou lembrar o número exato, acho que 17 ou 18 visitas de crianças, e entrevistei essas crianças, acompanhei o antes, né, o durante a visita e o depois, como essas crianças ficaram. Então, um dos motivos que elas colocam, né, as crianças conseguem expressar com clareza, é a saudade do paciente que está aqui, do seu familiar. Né? Mais motivos encontrados para permitir a visita de crianças. Mesmo as crianças pequenas sabem quando algo não está bem e podem ser esclarecidas com a possibilidade da visita, colocando dados de realidade que corrijam algumas distorções do pensamento mágico da criança quanto à ausência do familiar doente. De uma forma geral e importante que a gente entende para falar com essas crianças, é permitir que a criança faça parte desse núcleo familiar, que ela se sinta parte, que ela não seja excluída. Então, ela podendo vir, ela podendo, às vezes, sem entrar na visita, mas a própria entrevista que o serviço de psicologia faz, que consegue acolher, dar informações, permitir chegar junto com a criança e a família a uma decisão, né? Então, esse processo é um processo conjunto. Eu já estou antecipando algumas coisas, né? Mais adiante, mas assim, é um processo conjunto. E nesse conjunto, a psicologia consegue fazer algumas reflexões que ajudem nessa tomada de decisão. E a criança, ela começa a se apoderar de informações pertinentes à sua faixa etária, mas que deixam, não vão deixá-la feliz, mas deixam mais segura frente a essa situação estranha do internamento de um familiar muito próximo. E quando a gente está falando, um outro dado importante, é que eu estou falando de um familiar muito próximo. Tem que aceitar as coisas que está pedindo. Uma pausa, então, para... Pedro, será que se você entrar no seu celular, você não consegue ver quando alguém... Talvez. Agora já foi. Então, eu acho, só finalizando, então a criança ela começa a ter informações mais claras desse processo de internamento desse familiar. E lembrando que a gente está falando de um familiar próximo. Esse familiar próximo é de um vínculo muito forte com a criança. Na UTI adulto, eu estou falando de irmãos ou pais, né? Ou avós que estejam muito presentes. Muitas vezes a criança mora com esses avós, a criança tem uma relação muito... Desculpa, deixa eu ver aqui. Não, esse não, né? Mas logo era no celular. No meio. Então, essas pessoas me desconcentram, mas eu vou manter a concentração para falar que, então, nesse momento, a criança consegue ter algumas informações mais concretas desse processo. Esses paparazzi. Motivos encontrados ainda, continuando nos motivos, né? Quando há uma grande possibilidade do paciente não sobreviver e a família deseja que a criança possa se despedir. Então, o desejo da família. O paciente pode não se lembrar da visita ou mesmo não estar consciente no momento da visita, mas a criança poderá se lembrar, caso ela seja mais velha
ou um membro da família que acompanhou a visita poderá futuramente contar a esta que viu seu familiar amado antes de morrer. Então, essa seria a visita de despedida, né? Esse é um raciocínio que a gente faz, mas a gente precisa ter alguns cuidados muito importantes em relação a esse raciocínio. Se o desejo, né? Primeiro, qual a informação que essa criança tem? Se essa criança tem esse desejo de entrar e de enfrentar uma situação bastante angustiante, né? Nesse artigo ele está falando do que a família deseja para a criança. Mas quando a gente avalia, a gente também avalia o desejo dessa criança. Essa criança quer entrar, ela quer enfrentar essa situação, ela tem ideia do quanto é angustiante. A gente já entrou em visitas de crianças assim. As visitas são muito pesadas, são bastante difíceis, né? A gente consegue transformar aquele momento num momento relativamente tranquilo, mas as visitas são muito, muito difíceis. Então, não é à toa fazer todo esse raciocínio. Essa é uma visita, não era de uma UTI adulta, essa era uma UTI neonatal, onde a irmãzinha vem para uma despedida, né, do irmãozinho, e essa fala dela é muito significativa, né, com ele é lindo, em virtude de tudo que a gente conversou antes, essa angústia que esses pais tinham em relação a como essa irmãzinha iria ver esse irmão, que talvez ela fosse ficar muito chocada com ele. Ele era uma criança com algumas malformações, então esse padrão de beleza tinha um questionamento em relação a esse medo, né, do padrão de beleza, e assim que ela veio, fez a visita, e muito, assim, isso foi muito importante para ela. Ela traz muito retorno. Essa criança tinha 6 anos, a irmã, né, tinha 6 anos nessa época, mas uma criança muito comunicativa e com muita clareza. Ela conseguiu trazer o antes, ela colocou as questões dela, o durante a visita foi tudo muito tranquilo, a criança estava parando nesse momento, e a equipe conseguiu administrar isso, então ficou tudo muito tranquilo, e depois a criança voltou em outra oportunidade, e ela deu um retorno do que significou a visita para ela, do quanto foi importante. Então tem essas situações que a gente tem como retorno que nos dão essa força para poder permitir, poder acompanhar essas visitas. De uma forma geral, a criança maior de 6 anos é capaz de seguir as orientações, desde as normas até os assuntos a serem tratados neste momento. Esse é o desenho de uma criança que entrou para a visita, né? Ele desenhou como foi a visita, essa é a visita. E as crianças são muito capazes de seguir as orientações passadas. Seguem realmente de uma forma muito bonitinha as orientações. Tem um paciente que uma vez eu entrei para fazer, isso há muitos anos atrás. A criança tinha uns 8 anos, nós entramos para a visita, ele visitou, era a mãe dele, visitou, foi tudo muito tranquilo. Só fechar? Foi bem tranquila a visita, e posteriormente, daí um momento mais adiante, eu estava de férias, e a assistente social falou que a criança gostaria de fazer uma nova visita, se podia ou não. Ok, pode fazer, já entrou, já foi orientado, ele conhece, então tá bom. Aí é só pedir para que a assistente social acompanhasse. Ela acompanhou, depois ela me traz algumas informações. Você esqueceu de me falar que eu tinha que fazer algumas coisas, que eu tinha pedido para a criança não olhar para os demais pacientes, para ela entrar comigo e eu colocando a mão para que ele não olhasse, né, para os outros pacientes até chegar no familiar dele, que era a mãe dele. E aí ele ensina a assistente social que tem que fazer isso com ele, que ela tem que segurar a cabeça dele e não deixar ele olhar, para ele olhar só para o chão.
E ela falou assim, mas você esqueceu de me falar isso, que eu tinha que fazer isso com a criança. Ele mesmo pôde lembrar disso, que essa era uma orientação muito importante. E só para complementar, a Sheila trouxe esses slides, porque alguns hospitais usam para restringir a visita da criança uma justificativa dizendo que a criança ela não segue normas. Ela não segue normas, principalmente as crianças menores, né? Acho que por isso que a Sheila traz esses slides dizendo que elas seguem sim, é o que a gente orienta antes dessa entrevista, a criança faz bem bonitinho, do jeito que a gente fala, né? Se a gente combina fazer uma fala, para a criança ficar menos tensa, menos ansiosa, então vamos combinar de falar isso com sua mãe. A criança faz isso, entra e faz essa fala que a gente combinou antes, e a importância da gente saber isso na prática, né? Porque o que nos é colocado, né, e está muito presente essa questão, que a criança vai bagunçar todo o ambiente, pode causar algum dano, puxar algum fio, enfim, isso é o que nos, né, que é a justificativa para restringir essa visita. E a outra coisa é a questão da infecção, que isso também não procede, né? Aqui tinha muito essa questão, não, a criança não pode entrar, a gente usou muito isso, porque teve situações que a gente também não era de acordo com que a criança entrasse, e a gente não tinha muita noção, né, no início da carreira, se podia, se não podia, e aí como foi falado para a gente que essa questão da infecção, né, era uma questão importante que a gente deveria considerar nessa questão das visitas, a gente foi, né, reproduzindo essa fala, né. Hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver, falar que, não vamos deixar por causa do risco de infecção, isso não é verdade, é porque a gente pode paramentar a criança, pode ter esses cuidados, né, mas essa é uma fala que está muito presente ainda nos hospitais que não fazem essa liberação, tanto a questão da infecção, quanto a questão que a criança ainda, né, não presta atenção nas normas, não vai seguir o que de fato é orientado. E a gente vê, não só em relação às crianças de mais de 6 anos, mas até as crianças pequenas, né? Crianças de 4, 5 anos conseguem, sim, fazer a visita de forma organizada, sem causar nenhum tipo de desorganização no ambiente, né? E as crianças menorzinhas, geralmente, a gente faz no colo, e também não tem nenhum tipo de problema. Desculpa, não? Já que adiantou já algumas coisas da restrição, mas enfim, mas é exatamente isso, eu acho que a gente tinha algumas informações já anteriormente, depois a gente lê os artigos vão mostrar isso, apontar isso como restrições, e, enfim, a criança, mesmo a criança pequena, né, então eu vou pegar o gancho da Jaque, a gente nunca teve nenhum problema, mesmo a criança pequena, ela consegue, pelo fato de estar no colo, ela consegue ter um controle muito bom dessa questão motora, de mexer ou de poder fazer algo muito grave naquela situação. Pelo contrário, elas são muito cuidadosas, elas fazem o carinho naquela partezinha que não está com nenhuma mangueirinha, nenhum tubo, nada, aí sobra um pedacinho do rosto do paciente, elas fazem um carinhozinho com a mãozinha bem pequenininha naquela parte, para não mexer em nada e não tirar nada. Isso nas nossas experiências. Isso não tem descrito na literatura, mas na nossa experiência a gente tem isso. Então, comparado com outras unidades hospitalares, o ambiente das UTIs são providos de alto aparato tecnológico, né? E os pacientes que lá estão encontram-se em condições clínicas sérias, conforme a gente já falou no começo, né? Conectados a diversos equipamentos, o que torna mais difícil para o curador da criança, ou seja, o responsável da criança, decidir por permitir a visita, pois permeia-se a ideia de que tudo isso, né, esse ambiente assustador, terrível, o paciente entubado, pode causar um efeito negativo e uma experiência desumana ou assustadora. Então, esse é um dos motivos para a restrição da visita de crianças. Outros motivos apresentados, né, que a gente encontra, inclusive, na literatura, a equipe cita as mudanças psicológicas, né, que isso pode ser ruim para o paciente, a necessidade de descanso do paciente, então, que a gente vai tirar o descanso do paciente, de 94, antigo, mas é o que tem, não tem nada novo, então a gente foi buscando tudo que tinha na literatura.
Mas, e não só é a antiga literatura, mas esses conceitos permaneceram ao longo do tempo. Então, nós estamos em 2021 e os conceitos mantêm esses mesmos. Não mudou isso. Essa concepção ainda continua, né? A severidade dos ferimentos do paciente, quando o paciente está machucado. Então, isso também é um motivo para restringir. E a questão, de novo, do ambiente ser assustador. Então, tudo isso, né, já vem ao longo da história e esses conceitos para restrição se mantêm. O senso comum e crenças de que a presença de familiares ao lado do leito dos pacientes seriamente enfermos provocaria estresse ao mesmo e a possibilidade de traumas psicológicos para a criança. Então, a gente está falando de senso comum, não tem estudos, eles estão citando as informações e os medos que permeiam essa visita e, portanto, a restrição, né? A criança é considerada potencial transmissor de infecção, como a já disse, isso é exaustivamente falado, né, como risco, nos diversos artigos, exaustivamente falado, mas, assim, não tem estudos comprobatórios, né? Eles são motivos para restrição, mas sem o embasamento de uma pesquisa específica de contaminação que essa criança possa ter trazido. Então, isso não tem. Tem a informação, mas não tem ao longo dos artigos que foram vistos. Então, aqui é só uma ilustração de um paciente crítico, né? Então, quantos dispositivos, quantas coisas ao redor do paciente, o que sobra do paciente para a criança olhar, né? Assim, que parte do corpo, ou a boca que está mais exposta, que ela possa enxergar. Muitas vezes o paciente está sedado e ele também não vai estar responsivo a essa visita. Só, não sei se tu vai falar, Sheila, só para complementar isso que a Sheila falou, que trouxe, né, que os estudos falam em relação a essa questão do impacto que vai gerar na criança e o estresse e o trauma, né? Essa sempre foi uma pergunta que os pesquisadores tentaram responder, e o que ocorre na prática é que, assim, quando a criança é muito pequena, ela não dá conta desse ambiente como um ambiente que é estressor. Na verdade, a criança nem olha para o aparelho, a criança nem olha para o tubo, né? A gente teve visitas que o paciente estava daquele jeito lá que a Sheila mostrou, e ele viu uma pintinha, a senhora Dodói, assim, uma pinta que não tinha nada a ver. Tu lembra, Sheila? Lembro. Então, de tudo aquilo, né, que estava lá, a criança conseguiu observar uma pinta, assim, que era o Dodói, o pai dele. Não sei se não lembro se era o pai na época. Só para demonstrar isso, a gente tem visto na prática que o ambiente em si, para algumas crianças, não tem significado nenhum, principalmente para as crianças menores, né? Elas não observam todo esse contexto, que é um contexto que é estressante, né? Mas para as crianças menores isso não chama atenção. Para as crianças maiores, sim, né? As crianças, eu acho que acima de 9, 10 anos, né? É um ambiente que causa muita ansiedade, mas para as menorzinhas, né? Quanto menor, menos esse ambiente é importante para elas. Tem essa diferença, né, das faixas etárias. As crianças pequenas observam outras coisas, né? Então, assim, tinha tudo aquilo. O familiar que ela foi ver, tinha todo o aparato, tudo isso, não sei o quê. O que ela observou do ambiente, né? A gente pensando, né? Ela observou, ela ficou assustada com o tubo na boca do paciente, com os equipamentos ao redor. Aí, o que você observou, né? O que te chamou a atenção? Ele falou assim, a janela era muito pequena daquele lugar. Ponto, foi isso que ele observou. E eu esperando, né, que ele fosse trazer algo muito, né, porque aquele equipamento fazia um barulho. Não, a janela era lá no alto e muito pequena, né? Sim, uma boa observação, era verdade, né? Essa janela era pequena. E ele traz isso como informação. Então, o estudo de 2010, né, não ter acompanhamento na visita de criança a uma UTI adulta pode ser tão prejudicial quanto a restrição de visitas.
Então, ambas as situações. Então, você restringir ou você não acompanhar, eu acho que toda essa análise ela é muito importante, né? Hoje as nossas UTIs são um pouco mais organizadas, né? Essa é só uma foto para ver quantas coisas tem próximas. Aí nós criamos um protocolo de visita de crianças, que daí a gente foi transformando. Hoje o hospital tem um POP também, mas enfim, nós não vamos nos ater a isso hoje, então eu até retirei o protocolo, porque a gente não ia falar de passo a passo. Eu sumi o protocolo. Roubaram o protocolo. Daí que a gente vai ficar muito extenso para a gente ficar falando parte a parte, né, do protocolo. Então, assim, nas discussões dos resultados, a gente pôde observar a diferença de paciente adulto, paciente recém-nascido e paciente com deficiência prévia. Isso dá uma diferença no panorama da análise, né, da permissão ou restrição da visita de criança. Algumas diretrizes sugeridas pelas crianças. Então, assim, as crianças aceitam muitos limites. Se sim, é sim, e se não, é não. Né? Não pode entrar. Ok, eu aceito. Sim, você vai entrar e você vai falar isso. Tá certo. Sim, você pode entrar e não pode mexer. Elas respeitam e elas entendem que os limites são muito importantes. Essas diretrizes foram sugeridas pelas próprias crianças, né? Uma outra diretriz é permitir a criança conhecer ou ver seu irmão, ou aplacar a saudade do seu pai ou mãe, né? Então, dos pacientes, da criança que tem um irmãozinho na UTI neonatal, ela se sente no direito, assim, é muito importante eu poder conhecer meu irmão, né? Então, isso foi muito importante. E os que estão visitando pai ou mãe na UTI adulto, eles vão falar da importância que isso tem, que realmente pode ajudar a aplacar a saudade. E ter um profissional acompanhando a visita se faz necessário. As crianças foram muito pertinentes, elas nos orientam de uma maneira plena. Ouvir a criança é fundamental. Elas conseguem nos orientar de uma maneira muito plena. Eu acho que isso foi, quase todas elas falaram que ter um profissional acompanhando a visita é importante. Que tinha que estar junto, que essa visita foi importante, mas que tinha que ter um profissional junto, porque dava essa segurança necessária. Considerações finais, né? A visita de criança em UTI pode ser uma oportunidade única, porque talvez seja aquele momento de despedida. O profissional que acompanha oferece o aconchego e a segurança, então o papel desse profissional que vai estar junto nesse momento da visita. E os possíveis benefícios nos diferentes desfechos do processo de hospitalização, auto-hospitalar com sequela ou óbito. Então, a gente pode ver que essa visita pode ter um benefício futuro conforme o desfecho daquele paciente, né? Então, muitas vezes aquele paciente vai com aquelas sequelas embora, então a gente poder permitir já esse contato, a criança já vai familiarizando. Nos casos de óbito, ela teve essa oportunidade, assim como a maioria dos membros da família, de fazer essa visita e essa despedida. A visita da criança em UTI pode ser uma experiência traumática, que pode carregar para a vida toda, sim, pode ser. Então, a gente tem que evitar esse trauma, e sim, organizar e fazer uma boa escuta dessa permissão ou restrição, e eliminar as fantasias de cura, né? E os desejos dos familiares podem não contemplar a realidade desse momento. Então, muitas vezes, eu acho que até a Jaque atendeu um caso bem emblemático de fantasia de cura, de que se a criança entrasse, o paciente seria curado, era um paciente muito grave, que provavelmente evoluiria a óbito, e a família achava que se a criança entrasse com um olhinho bento, e a criança passasse o óleo no familiar, o pai, era um pai, esse pai seria curado.
é muito pesado, né? E a gente sabendo que essa evolução seria de óbito, essa criança seria uma fracassada, né? Mediante a todo esse peso que estava sendo colocado nela. Os limites do não podem ser protetores para a criança dentro da dinâmica, nem sempre saudável da família. Então, nesse caso, o não é de quem está avaliando. Então, é da equipe que avaliou e falou não, né? Nós não vamos permitir essa visita, porque... E muitas vezes a criança não tem coragem, né, de falar não, eu não quero. E algumas têm a coragem de falar assim, eu não quero. Você quer entrar? A gente expõe a situação, você quer entrar? Não, não quero. Aí a família, fala que quer, filho, fala que quer. Ele, não quero, mãe, não quero. Eu não quero ver o papai assim, fala que quer, filho, a tia vai deixar você entrar. Não, mãe, eu não quero. Então, assim, é claro, a criança não quer, não está preparada, e ela tem muito mais consciência do que essa mãe que está insistindo. Enfim, toda liberdade tem seu preço, né? Então, assim, a gente permite sim, precisa, vamos dar toda a liberdade, todo mundo pode entrar, eu acho que tem um preço, e a gente procura realmente considerar isso, né? E colocar muito bem isso na balança, para todos os envolvidos, inclusive para nós mesmos. E nosso papel é orientar os envolvidos e sempre buscar a proteção da criança, né? Então, como o nosso paciente é muito importante, mas a criança precisa estar sendo protegida dessa situação que a gente pode estar colocando ela numa situação que ela não quer entrar. E algumas referências. E termina a aula. Muito obrigada por prestar atenção. Acho que a gente pode abrir para alguma discussão, se vocês quiserem. Eu só quero complementar, eu lembrei de uma outra diretriz que a criança trouxe para a gente na pesquisa da Sheila, que a gente perguntava assim, se a gente deveria permitir que a visita, a criança falava assim, só se for alguém próximo, se for o pai, se for... uma outra diretriz foi bem importante. Então, ela trouxe isso assim como algo importante. Não, essa visita não pode ser para qualquer um, não pode ser para um amigo, tem que ser para alguém, né, que é próximo. Sim. E aí eu acho que no decorrer também desses anos, né, que a gente vem estudando sobre a visita da criança, sempre nos foi colocada essa questão do trauma, né, para a criança, isso sempre foi uma questão que veio à tona. E aí eu entendo que essa visita ela pode sim ser traumática, desde que não tenha esse acompanhamento, né? Então, duas coisas que eu entendi a partir da nossa prática, né? Pode ser um trauma? Pode. Se a gente for fazer uma visita de qualquer jeito, né, do jeito que entra um adulto, sem um acompanhamento, sem fazer essa avaliação do desejo da criança em entrar, né? Pode ser uma visita bem traumática, né? Então, na medida que a gente faz isso, né, eu entendi por que as crianças... Porque se a gente for pensar em termos cronológicos, 12 anos, isso tem lógica. Por que uma criança de 12 anos não pode entrar no hospital? E uma de 12 anos e um mês pode entrar? Qual que é a diferença cronológica de uma para outra? Nenhuma, né? E aí, quando a gente vai pensar mais a respeito disso, que seja 13 anos, né? A diferença do ponto de vista cronológico e da maturidade não tem nada a ver. Mas, enfim, é uma regra, é uma norma, né? E como é norma, a gente, às vezes, acaba não questionando. E aí, o que me parece é que fazer visita de criança dentro do hospital dá muito trabalho, né? Requer um preparo, requer um profissional que saiba fazer, requer uma avaliação, uma boa avaliação, né? Porque senão a gente acaba colocando a criança numa situação de vulnerabilidade, porque não é a criança que quer fazer essa visita, é o familiar. A gente já se deparou com muitas situações. Eu me deparei com uma situação que a mãe falava assim, nossa, o fulano hoje ele está com muita febre, eu acho que é emocional. Um paciente de UTI, grave, ele estava com uma febre emocional. Né? E eu acho que se eu trouxer o fulano, que é muito apegado, eu acho que ele está com muita saudade. Então, se eu trouxer o fulano, ele vai melhorar dessa febre. Olha a ideia, né? Então, assim, colocar essa carga em cima de uma criança pode ser muito impactante, pode ser muito traumático, né? Mas, assim, a gente pensar numa visita organizada, sabendo que essa visita vai trazer um benefício para a criança e para a família, eu vejo como algo muito
importante. Claro que, mesmo a gente tendo um protocolo dentro do hospital, a nossa ideia inicial é restringir sim a visita, por conta do ambiente, por conta das condições. Né? Quando a gente vê a possibilidade dessa visita ser feita na enfermaria, a gente opta por fazer na enfermaria. Né? Então, é um paciente que está evoluindo bem, vai sair da UTI, a gente vai ter condições de trazer esse filho para a enfermaria fazer essa visita. Então, para a gente é mais tranquilo, para o paciente também e para a família também. Mas, na medida que isso não é possível, a gente precisa suprir essa demanda. Nem todos os pacientes vão sobreviver, né? Nem todos os pacientes vão sair da UTI. E aí, o que é que a gente faz com isso? Né? A gente, enquanto profissional, né, donos do saber, a gente fala que não dá para entrar, né, que não é permitido, ou a gente procura refletir e pensar nas alternativas que são viáveis, né? E, mais uma vez, eu acho que isso diz muito da nossa prática, né? Eu acho que a psicologia está à frente disso. E essas mudanças, né, vêm baseado naquilo que a gente sabe, né? E eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Se a gente fosse ficar nesses 20 anos que a gente está, sem pensar nessas possibilidades, ainda hoje os filhos que têm 12 anos, aquele exemplo que a Sheila fez, né? Que a Sheila trouxe, aquela criança lá, aquele filho de 13 anos e o de 10, não ia ter condições de se despedir da sua mãe, porque lá nas normas, lá, não sei quem que inventou, está dizendo lá que só a partir de 12 anos que pode entrar. Então, acho que essas reflexões são necessárias dentro do ambiente hospitalar. Porque o ambiente hospitalar é um ambiente de muitas normas, né? E aí, pensar a respeito do que é possível fazer, eu acho que também é parte, né, da nossa responsabilidade enquanto profissional, dessa área, né, que faz com que a gente consiga enxergar outras coisas, né, que muitas vezes outros profissionais não dão conta. Eu ia perguntar, porque eu sei que isso é uma prática muito nossa, mas eu queria saber, existe algum papel do resto da equipe nessa ação que a gente faz? Existe algum envolvimento? Como que eles se envolvem nisso? Tem, Pedro. Eu acho que, assim, a equipe, no decorrer desses anos, conforme a gente introduz essas visitas e acompanha, a gente consegue observar, por exemplo, a equipe organiza o paciente, né? Ela dá as dicas do melhor horário da visita, ela que nos dá o parâmetro, pode ou não, então combinamos o horário às 11 horas da segunda-feira. Chega lá às 11 horas e está tendo uma intercorrência, a equipe fala, olha, aborda a visita, porque tem intercorrência com outro paciente, não é nem com aquele. Né? Então, a equipe consegue organizar o paciente, deixar o paciente de banho tomado, bem organizado, o biombo colocado na frente. A equipe nos auxilia muito nesse contato, muitas vezes, se necessário, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que são de dentro da unidade fechada, eles conseguem estar junto com a gente e sanar dúvidas da criança, né? Por que esse númerozinho? O que é? E eles explicam, né? Então, assim, como que é e o que é esse remédio? Qual o nome desse remédio? Não, o nome do remédio, né? Então, assim, isso é importante para a criança. Eu lembro de uma criança que queria saber qual que era a bactéria que o familiar tinha. Qual que é o nome da bactéria? Escreve no papel para mim. Aí a gente foi, né? Enfermeiro, por favor, escreva o nome da bactéria. E a gente entregou para a criança o nome da bactéria que aquele paciente tinha. Para a criança, isso fazia todo sentido. Para a gente, né, eu não sabia o nome da bactéria. Então, era importante que a equipe estivesse junto para passar o nome. Né? Então, a equipe, ela trabalha em conjunto, inclusive identificando as necessidades, né? Sim, devemos fazer essa visita, ou não, esse paciente vai sair de alta em breve, aí a gente segura para fazer a visita na enfermaria, né? Então, a equipe consegue fazer essa avaliação junto com a gente, a equipe organiza o espaço, a equipe dá informações, a equipe ajuda no acolhimento ao paciente, à família. Então, o trabalho realmente é multidisciplinar. É que a psicologia faz um trabalho bem específico, né, de avaliação, e o nosso acompanhamento é muito específico.
só para finalizar, eu queria... Deixa eu só complementar isso que você falou, Sheila. E assim, eu acho que essa pergunta do Pedro é importante, porque assim, ó, se a equipe, né, não trabalha nessa sintonia, não é possível fazer esse tipo de visita na UTI. Primeiro porque a gente começa fazendo essa visita dentro da UTI, que é um ambiente fechado, é um ambiente que as famílias geralmente sequer poderiam entrar, né? Então, eu acho que esses protocolos, esses atendimentos, eles só funcionam se a equipe da UTI estiver disposta a fazer essa mudança. Né? E a gente conseguiu dessa forma. Né? Não foi tão simples, mas assim, hoje em dia, a equipe sabe, tem uma criança para visitar, ele chama psicologia, porque isso foi instituído. Né? Foi instituído a partir da demanda assim, da família, né? Que levava isso para a equipe da UTI, e essa demanda ficava reprimida. Né? E aí, quando a gente coloca o familiar mais presente dentro da UTI, essa demanda ela não consegue mais ficar reprimida, né? A gente precisa dar uma resposta para isso, e aí a equipe, né, começa a aceitar essa possibilidade de um dia uma criança entrar dentro da UTI, que isso era uma coisa inusitada, né? Então, eu acho que essa comunidade com a equipe da enfermagem, com o médico da UTI tem que ter, né? Porque se não tiver, né, essa comunicação muito bem afinada, e se isso não for significativo para esses profissionais, a gente não tem como implantar um protocolo desse. Né, que é muito difícil, dependendo da UTI, dependendo da equipe, né, eles acham que isso é muito improvável que um dia uma criança entre dentro do hospital. Né? Então, eu acho que são paradigmas, são coisas que a gente tem que ir quebrando, mas eu acho que depende muito da estrutura e do ambiente da UTI. Se a gente for pensar em UTIs particulares, isso existe. Né? Isso não existe. Né? Nas UTIs que são UTIs de SUS e hospital-escola, isso já vem, né, sendo uma prática mais tranquila, né? Mas eu acho que muito por conta do nosso trabalho. Eu acho que todo esse trabalho que vocês desenvolveram, eu acho que é muito importante, porque a gente fala o tempo todo que a criança é sujeito, que a criança é protagonista, mas na hora do vamos ver, a gente restringe. Né? Não tem condição de lidar, vai traumatizar, o senso comum diz isso, vai traumatizar, você vê assim, né? O senso comum fala o tempo todo. Então, a gente tem um trabalho assim, coloca a criança naquela condição que a gente estuda, realmente, né? De que é um sujeito que tem direitos, que tem habilidades, que tem capacidade, e se devidamente orientado, né, se for um processo devidamente assistido por alguém, com capacidade para conduzir isso, não vai ser traumático. A pessoa tem condição de absorver aquela imagem, de dar um sentido muito particular para ela. Então, acho que esse tipo de trabalho humaniza, sem sombra de dúvida, e coloca a condição, devolve a condição do sujeito, da criança, que ela tem. Ela tem condições de compreender, desde que seja mediado por alguém com capacidade de mediar isso. E eu acho que assim, e é pautado nisso que, no decorrer dos anos, então, só complementando um pouquinho, no decorrer dos anos, a gente foi ganhando essa confiança da equipe, de que o trabalho era sério e de que o trabalho podia contribuir com a assistência. Então, esse trabalho foi se solidificando, né? Hoje, a nossa visita, quando faz, é muito mais tranquila, a equipe muito receptiva às nossas decisões, né? As nossas, não são nossas, né? Em cima dessa análise toda, e é uma decisão comum, que a gente consegue, a equipe nos respalda isso também. Então, mas foram anos para ganhar essa confiança. Não foi assim, olha, nós vamos fazer uma visita, está tudo bem, agora nós vamos instituir isso como um procedimento dentro da UTI. Não foi. Né? Hoje em dia é muito tranquilo mesmo. Mas, inicialmente, nem nós entrávamos na UTI. Né? Nem nós éramos bem-vistas, bem-vindas a uma UTI. Hoje, nós não só somos bem-vindas com essas ações muito respaldadas, e já ouvi enfermeiro falar, não, tranquilo, você faz do jeito que você quiser, que tá certo. Né? Porque muitas vezes a gente vai perguntar antes, pedir, né, assim, porque a gente vai atrapalhar uma dinâmica do setor. Então, hoje a gente vê de uma outra forma.
Mas só para finalizar, então, hoje eu acho que só essa. eu querendo finalizar, já que não deixa. Hoje tá, não, só mais um. Hoje, eu acho que está tão consolidado, Pedro, que eu lembro, né, de uma situação que a gente pediu para trocar o paciente de um leito para outro, né? A gente pediu para a equipe, a gente fez que troca esse paciente que estava lá, bem no meio, né, da UTI, vamos trocar para um outro leito, porque a criança está muito mobilizada, ela quer entrar muito, né? Esse paciente estava morrendo, o pai estava morrendo, foi um acidente, né? Então, uma morte inesperada, e a criança queria muito se despedir desse pai, e a gente, com a equipe, a gente, né, convidou, não vamos trocar, colocar no leito, né, que essa criança possa ficar mais à vontade, para que ela possa, sei lá, chorar. A gente não sabia qual era a reação da criança, mas isso foi possível, dentro do UTI, né, vamos dar um paciente, uma coisa que a gente às vezes acha que é besta, né, mas para aquele momento, entendendo, né, como que a criança estava reagindo a toda aquela situação e a família, né, o quão essa mudança é importante. Né? Então, só para... Pronto, vamos tentar terminar, então. Só para finalizar, eu quero só tentar resumir em duas questões. Uma é aquela história inicial, né, das duas crianças, ambas entraram, fizeram visita, e tem um detalhe, a visita foi muito rápida, foi muito pontual. Eles entraram, se despediram da mãe e saíram, né? Então, assim, a visita é muito doída, né? Ela não precisa ser, não é uma visita longa, meia hora, não. Eu acho que demorou muito mais para paramentar as crianças do que realmente o tempo da visita. A visita foi ver a mãe, ficar aqueles um minutinho, chorar frente à mãe, falar uma ou outra palavra para essa mãe sair. Então, essas visitas de pacientes muito graves normalmente são muito curtas, né? A visita, o preparo é muito longo, a visita é muito curta. Não porque a gente apresse para ter visita, mas é porque não tem a necessidade de um tempo muito longo. E uma outra questão, ainda pegando nessas crianças que são um pouco maiores, uma criança me respondeu, uma criança chorou muito, ao final da visita. Eu pergunto, né, eu sempre pergunto, eu deveria ter deixado você entrar, ou você acha melhor, ou você acha que eu deveria ter impedido a sua entrada? Deveria ter deixado entrar. Uma criança que chorou muito, assim, desesperadamente, que eu fiquei muito preocupada. Você deveria ter deixado entrar. Eu falei, bom, então eu entendo. E aí a gente conclui, né? E eu acho que isso é muito importante para todas as visitas, para todas as situações. O triste é você se despedir de um familiar. Não é a visita. Não é a visita que é ruim, a despedida. Né? Então, o que pode ser traumático? É a qualidade dessa despedida. É a qualidade desse momento e dessa dinâmica ao redor dessa criança. Acolher a criança chorar, isso não traz algo de ruim para a criança. Então, esse trauma da criança é o que a gente está entendendo. Se a gente misturar a visita com a morte daquele paciente, realmente é traumático, porque, afinal de contas, né, o pai morreu, a mãe morreu, é traumático, horrível. Não, a visita é uma coisa e a morte é outra situação. A visita é doída porque é uma despedida, quando a criança entende que ela está se despedindo, é muito doído, sim, mas todas as despedidas são dolorosas. E se a gente tiver essa clareza do que a gente está fazendo, a gente ajuda, sim, nesse processo de luto. Então, eu vou incluir a visita de criança também nesse protocolo, nessa possibilidade de pensar em luto, né, nesse processo de luto, dando um pouquinho mais de qualidade nesse momento. Então, a gente consegue, por exemplo, unificar, né, essas duas questões. A questão do luto, o acolhimento de óbito e a questão da visita de criança. Então, acho que ela acaba sendo uma mediadora desses dois aspectos. E eu acho que a gente encerra
E depois a Jaqueline fala mais uma coisa. Tchau. Eu tenho que vir dar tchau. Tchau. Agora encerramos. Tchau. Eu sempre estou aqui, né? Sim.